Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 461 da biografia de Santo Agostinho, escrita por Agostino Trappé. Finalmente, do mesmo vértice místico, da mística agostiniana, é preciso julgar sua penetração teológica, que foi excepcionalmente profunda e segura. Também, sobre essa, teve um influxo predominante a experiência mística. Já tinha descrito os frutos da contemplação na obra A Grandeza da Alma. Entre esses, em primeiro lugar, aqueles espirituais, uma clara percepção da vaidade das coisas terrenas, que, se, abre aspas, consideradas em si mesmas, são admiráveis, mas, comparadas aos bens eternos, são como se não existissem. Fecha aspas. Mas há também os frutos de ordem intelectual, aqueles que aguçam o olhar da mente e potencializam a ciência teológica. Abre aspas. Reconheceremos então quantos são verdadeiras as verdades em que cremos e quanto sábia e salutarmente no seio da mãe Igreja fomos nutridos, fecha aspas, com o leite da fé. Agora um trecho de Santo Agostinho. Veremos também as tantas mudanças e as atividades da natureza corpórea que obedece às leis divinas, pela qual a própria ressurreição, que alguns creem fracamente e outros não creem de modo algum, tê-la-emos por certa não menos que o despertar do dia depois de cada anoitecer. Igualmente, não faremos casos daqueles que depreciam a encarnação do Filho de Deus e seu nascimento de uma virgem e os outros milagres da história da salvação. Como não faremos caso daquelas crianças que, tendo visto um pintor pintar, copiando um quadro, imaginam que o homem não pode pintar senão olhando uma outra pintura. O deleite que se prova na contemplação da verdade é tão grande, tão puro, tão autêntico e dá tanta certeza da verdade, que quem o prova afirma não ter nunca sabido as coisas que antes acreditava saber. E para que a alma possa aderir integralmente à verdade total, não teme mais a morte, que antes temia, ao contrário, deseja como suma aquisição. Aqui, fecha aspas, para Santo Agostinho. Aqui é aquela sensação, depois que a alma volta de uma experiência mística, Quem o prova afirma não ter nunca sabido as coisas que antes acreditava saber. E, voltando aqui ao autor, estes são os frutos que o próprio Agostinho recolhera da experiência mística. Os frutos intelectuais, concretizaram na grande síntese doutrinal que construiu. Os espirituais, no alto ideal de perfeição que alcançou. Ele já não estava mais entre aqueles que, abre aspas, suportam a morte, fecha aspas, mas entre aqueles, os mais perfeitos, que suportam a vida. Expressão entre aspas.
O desejo de aderir integralmente à verdade total tinha se tornado predominante e estava por ser satisfeito. Assim termina o capítulo em que o nosso autor, Frei Agostinho Trapé, dá um resumo, né, das experiências pessoais, né, místicas de Santo Agostinho, né, para terminar a parte do livro que trata exatamente do místico, né, Agostinho enquanto místico. Agora nós vamos passar para a última parte do livro, em que ele vai narrar, e assim o título da parte, né, os últimos anos do nosso santo doutor. Capítulo 38, rumo ao acaso. Ao ocaso. Os últimos anos do bispo de Hipona foram cheios de trabalhos e dores. Em 26 de setembro de 426, tinha escolhido, como foi dito, seu sucessor, confiando-lhe os cuidados da administração. Naquela ocasião dissera, abre aspas, nesta vida somos todos mortais, mas o último dia desta vida é para cada indivíduo sempre incerto. Contudo, na infância, espera-se chegar à adolescência. Na adolescência, a juventude. Na juventude, a idade adulta. Na idade adulta, a maturidade. Na maturidade, a velhice. Não se tem a segurança de chegar a cada uma, mas se espera chegar. A velhice, ao contrário, não tem diante de si nenhum outro período que se possa esperar. E sua duração é incerta. É certo apenas que não mais resta qualquer outra idade que possa suceder à velhice. Eu, por vontade de Deus, cheguei a esta cidade no vigor da minha vida, mas agora minha juventude passou e já estou velho. Fecha aspas. Estava velho, mas não se sentia cansado. Confiara a Heráclio os cuidados da administração de diocese, mas não para repousar. Abre aspas. Finalmente, se Deus conceder-me ainda um pouco de vida, não dedicarei esse pouco dessa minha vida nem à preguiça, nem à inércia, mas o empregarei, na medida em que Deus permitir e conceder, ao estudo das Sagradas Escrituras. Fecha aspas. Heráclio, depois de designado, falou ao povo perante o bispo. Disse, entre outras coisas, o grilo canta, o cisne cala-se. Na verdade, o cisne não se calava ainda. Não lhe restavam mais que 4 anos de vida, mas foram anos de surpreendente atividade. O ócium que havia pedido tornava-se verdadeiramente, como havia prometido, um magnum negocium. Terminou a Cidade de Deus. Levou adiante as retratações. Respondeu aos monges da Gália. Teve uma disputa com o bispo ariano Maximino. Esclareceu depois dessa a falsa versão que dela dava Maximino. Começou a obra sobre as heresias. Empreendeu a refutação da segunda resposta a Juliano. Escreveu as cartas aos condes Bonifácio e Dário, no momento da controvérsia do primeiro com a corte imperial, e outras para confortar e aconselhar as vítimas da invasão dos vândalos. Demos em outra parte notícia de algumas dessas surpreendentes atividades. Aqui diremos que em 24 de setembro de 427, houve em Hipona, na Basílica Leontina, um concílio, talvez de toda a África, o último, em todo caso, do qual Agostinho participou. É natural pensar que a escolha fosse devida à consideração que os bispos africanos tiveram pela idade e pelas condições de saúde de seu colega de Hipona, de cuja autoridade presente não queriam privar-se. Aquela escolha assume para nós um valor simbólico, mas traz ao pensamento um outro concílio, o de 393,
e encerra entre dois celebrados em Hipona um período glorioso da Igreja africana. Um período no qual o episcopado católico, guiado por dois homens providenciais, Aurélio e Agostinho, um hábil organizador, o outro profundo teólogo e inexaurível escritor, tinha dado prova da prodigiosa vitalidade. De fato, tinha superado o cisma donatista, restabelecido a unidade dos cristãos, tinha defendido validamente a fé católica contra o pelagianismo, tinha promovido a vida cristã, tinha organizado e difundido o monaquismo. Os dois grandes amigos encontravam-se mais uma vez, talvez a última. Haviam participado juntos de tantos concílios, com o único intento de dar um rosto novo à Igreja africana. Juntos haviam promovido a grande conferência de 411. Juntos haviam sofrido pela morte traiçoeira do tribuno Marcelino. Mas seu encontro em Hipona, se foi o último, não significou o fim de suas colaborações. Agrada-nos pensar que ambos interviram para sugerir os caminhos da paz no grave confronto entre o conde Bonifácio e a corte imperial, e para deter as infiltrações arianas que se seguiram. Certamente interveio Agostinho. Conservamos uma carta a Bonifácio, a correspondência com o conde Dário, a disputa com Maximino e uma obra em 2 livros contra ele. A Bonifácio, alguns anos antes, em Tubune, onde eu tinha encontrado com Alípio, havia aconselhado a não abandonar a vida militar para abraçar a monástica, como ele, morta sua mulher, desejava. Um conselho que não pode não causar espanto em quem pensar que Agostinho, em 391, desceu de Tagaste a Hipona para conquistar para o mosteiro um agente de negócios e foi depois um ardente propagador do monaquismo. Havia sido inspirado pelo pensamento dos benefícios que derivavam para a região da ação militar de Bonifácio, ação da qual dependia a defesa das incursões dos bárbaros que pressionavam do Saara e a segurança da paz terrena, da qual se fala tanto na cidade de Deus. Agora, infelizmente, as coisas tinham mudado. Bonifácio havia se casado novamente. A nova mulher, uma rica herdeira ariana, antes das núpcias abjurara da heresia, mas na prática continuava a segui-la. A filha havia sido batizada pelos arianos e corriam boatos de que algumas virgens sagradas tivessem sido rebatizadas por eles. Essa situação afligia profundamente Agostinho, seja pelo seu falido propósito de continência de Bonifácio, seja pelo perigo de difusão do arianismo. O confronto, pois, com a corte de Ravenna provocara males incalculáveis, eliminando qualquer obstáculo às incursões dos mauros. Abre aspas para Santo Agostinho. Mas que dizer da devastação da África, realizada pelos bárbaros da África sem que ninguém se lhes oponha? Enquanto te encontras preocupado com tua situação crítica e não dás nenhuma ordem para manter longe uma grande desventura? Quem jamais teria acreditado? Quem jamais teria temido que logo agora, depois que Bonifácio, general do exército de proteção, encontra-se na África, como governador da África, com um exército e com um poder tão grande, os bárbaros teriam tido tanta ousadia, teriam avançado tanto, teriam realizado tantas devastações e teriam tornado desertas tantas regiões, até agora tão povoadas, enquanto ele, sendo só tribuno, tinha domado todas aquelas tribos, vencendo-as em batalha e incutindo-lhes o temor com um manipulo de aliados? Fecha aspas. Quanto ao próprio desacordo, não quis entrar no mérito, não quis fazer-se juiz. Dirige-se ao cristão e exorta a não tomar
em todo caso, mal por mal. Abre aspas. Se do Império Romano recebestes bens, não deves restituir mal por bem. Se ao contrário foi feito mal a ti, não restitua mal por mal. Qualquer das duas, que for tua condição, não quero discuti-la, nem sou capaz de julgá-la. Eu falo a um cristão, não pagar mal por bem, nem mal por mal. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, como nos asseguram os novos estudos sobre a cronologia de algumas cartas agostinianas, escrevi um bilhete ao conde Dário, enviado à África para conciliar o desacordo entre Bonifácio e a corte. Havia desejado encontrá-lo, mas, abre aspas, a saúde física e o duplo frio do inverno e da idade, fecha aspas, impediram-no. Escrevi-lhe então elogiando sua missão pacífica, a mais gloriosa que há, porque tem por objetivo procurar a paz com a paz, não com a guerra. Abre aspas para Santo Agostinho. São certamente grandes e têm suas glórias os homens de guerra, dotados não só de muita coragem, mas, o que é um título legítimo de glória, animados também por grande fé. Deve-se a seus desconfortos e aos riscos que correm, e se, com a ajuda de Deus que nos protege e nos socorre, são dominados inimigos furiosos, procure-se a paz do Estado e das províncias, reconduzindo a ordem e a tranquilidade. Mas título maior de glória é justamente aquele de matar a guerra com a palavra, em vez de matar os homens com a espada, e procurar ou manter a paz com a paz e não com a guerra. Certamente, mesmo aqueles que combatem, se são bons, buscam sem dúvida a paz, mas à custa de derramar sangue. Tu, ao contrário, foste enviado para impedir que se busque derramar o sangue de alguém. Tens uma missão invejável. Dário respondeu-lhe com uma carta cheia de louvores. Pediu-lhe uma cópia das confissões e enviou-lhe remédios para cuidar da saúde e dinheiro para adquirir livros ou restaurar os da biblioteca. Santo Agostinho, é só um comentário aqui lateral, né? Aqui a gente vê muito superficialmente, né? Mas claramente, o pensamento da igreja sobre guerra, né? Nesse sentido, né? A igreja nunca, jamais foi pacifista, né? Tá certo? Essa posição de Santo Agostinho é muito interessante, né? Louvar um comandante de exército que consiga a paz sem a guerra, mas que não pense duas vezes, né, em lançar mão da guerra sangrenta para proteger, não é, a paz social, o bem comum, a religião, enfim, tudo isso, né? Essa foi sempre, enfim, a posição da igreja, né, até certo momento na sua história, né? Então Dário escreve a Santo Agostinho, né? Agostinho, respondendo por sua vez, fez belas e amigáveis considerações sobre os louvores, enviou-lhes as confissões com palavras de comovente humildade. Enviou-lhe outros 5 livros que Dário não tinha pedido e pediu com a bondade que lhe era habitual sua opinião a respeito deles. Abre aspas, se o leres todos durante a tua permanência na África, faz-me saber tua opinião, enviando-me diretamente, e deixa aí, a fim de que me seja enviada por Aurélio, ou deixa aí, a fim de que me seja enviada por Aurélio, meu irmão e senhor. Fecha aspas. Se a chegada do conde Dário, católico e encarregado de uma missão de paz, causou-lhe tanta alegria, outro tanto de amargura deve ter-lhe causado a precedente chegada de Segisvulto, na condição de governador no lugar de Bonifácio. Não só pelas intenções ameaçadoras
das partes contendentes, mas também pelo fato de, logo após o novo governador, terem chegado os arianos, entre os quais o bispo Maximino, que Segismulto enviou, provavelmente em 427, a Hipona, abre aspas, em vista da paz, contemplatione pacis, fecha aspas. Nessa ocasião, muitos pediram que Agostinho disputasse com ele sobre a fé trinitária. Então, o arianismo ataca a fé trinitária porque ataca a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Que eles não consideram que seja Deus, né? Que Jesus Cristo não é Deus. Essa é a fé dos arianos, né? Agostinho, então, muitos queriam que ele disputasse, né, com o Maximino. Agostinho aceitou. Abre aspas, discutiu em Hipona também com o bispo dos arianos, certo Maximino, chegada à África com os godos, por desejo e solicitação de eminentes personalidades. Aqui é uma citação, fecha aspas, né, a citação de Possídio, na biografia que ele escreveu sobre Santo Agostinho, né? Os bárbaros, quando eles invadiram o Império Romano, os generais bárbaros, eles foram, ou já eram, ou foram convertidos ao arianismo, certo? O arianismo, com a invasão do Império Romano, ele ganhou força, né? Por isso aqui que ele, esse general Segismulto, né, que era godo, levou um bispo ariano com ele, né? Mas Maximino usou de astúcia, prolongou além da medida a última intervenção para não dar ao interlocutor tempo para que respondesse. Voltou depressa a Cartago e gloriou-se de ter vencido o debate. Ante a proposta de retomar a disputa no dia seguinte, respondeu que tinha urgência de voltar a Cartago. Prometeram-se então um a dar resposta por escrito, o outro a replicá-la. Agostinho manteve a promessa, Maximino não. Nasceu assim o Contra Maximino, no qual o autor esclarece o objetivo do prefácio ao primeiro livro. Abre aspas, primeiro, demonstrarei que não pudeste refutar aquilo que eu disse. Depois, o quanto for necessário, refutarei aquilo que tu disseste. Fecha aspas. Pode-se atribuir ao mesmo tempo, 427, 428, a correspondência entre Quadvulto Deus e o bispo de Hipona. O diácono cartaginês pedia um breve manual sobre as heresias. O diácono era o Quadvulto Deus, né? Agostinho remete-o às obras de Filastrio, bispo de Brescia, abre aspas, que também eu vi em Milão com Santo Ambrósio, fecha aspas, e de Epifânio, bispo de Chipre. O diácono não fica contente e insiste. Agostinho cede e promete-lhe começar a obra pedida, sem ainda ter acabado de responder ao 5º livro de Juliano. Contanto, porém, que entretanto não chegassem de Roma os outros 3. As prioridades eram absolutamente a resposta a Juliano e as retratações. Os livros esperados tardaram em chegar. Lembrado então de sua promessa, começou a obra sobre as heresias, continuando sempre a ler cartas e discursos em vista das retratações. Mas depois chegaram também os últimos 3 livros de Juliano. Parou, por isso, segundo seus planos, a obra sobre as heresias para retomar aquela contra Juliano. Mas sobreveio a morte e as 3 obras ficaram incompletas. Que pena! O segundo livro sobre as heresias, que foi nunca escrito, teria tratado de uma questão fundamental, em que consiste a heresia
e quando um cristão pode e deve chamar-se herege. A resposta exigia uma suma em torno da eclesiologia, que ainda faltava e sempre faltou a patrística, não sem graves danos à teologia. Igualmente, os 2 livros das retratações, que não foram escritos, ter-nos-iam informado sobre as cartas e sobre os sermões conservados na biblioteca de Hipona, oferecendo-nos preciosas notícias histórico-teológicas, informando-nos sobre seu número. Também o complemento da segunda resposta juliana, faltaram 2 livros, não teria sido inútil. Ter-nos-ia conservado, além de tudo, a obra inteira do impetuoso bispo de Eclano, e talvez nos esclareceria alguns pontos doutrinais que os primeiros livros anunciam, mas não esclarecem. Para privar-nos desses benefícios, concorreram também algumas cartas da Gália, as quais, porém, em compensação, provocaram uma resposta em 2 livros, que são o coroamento da teologia agostiniana da graça. Próspero e Hilário informaram ao bispo de Hipona acerca da vivaz reação dos monges de Marseille contra sua doutrina. Este, para esclarecer seu pensamento, escreveu A Predestinação dos Santos e O Dom da Perseverança. 2 obras, né? Escreveu-os com grande humildade, mas também com firmeza. Admitiu que em questão tão profunda sua opinião poderia estar errada, mas recordou aos opositores que pensassem bem se não seriam eles próprios que erravam. Aqui o nosso autor vai continuar narrando, né, as obras, tá certo? Mas eu vou parar por aqui, na página 473, para a gente continuar a leitura amanhã. Então, o autor está narrando, né, os últimos anos, né? Começando aqui em 426, né? Os últimos anos de Santo Agostinho, né? Já velho, né? Mais de 70 anos, e a sua atividade, né? A sua atividade intelectual e de escritor, né? E nós vemos uma coisa muito interessante aqui, que é a ação do bispo e a relação da diocese, de uma diocese comandada por Santo Agostinho, né, com os poderes temporais, né, os governadores do Império Romano, né, as disputas entre príncipes, né, governadores e o próprio centro do Império, né, a preocupação desse bispo, né, com as condições locais, né, por exemplo, a invasão dos pagãos do sul para o norte da África, ou seja, nós vemos aqui um bispo completamente inserido no seu momento histórico, né, e preocupado com todos os perigos, né, que os seus filhos, o seu rebanho, né, estava correndo, né, perigos espirituais e perigos temporais, né, quer dizer, perigos espirituais no ataque das heresias, né? Então, defendendo o seu rebanho contra as heresias, contra os erros, né?
e também contra os exércitos inimigos, né? Então, nós temos aqui um vislumbre, né, da complexidade da ação, né, de um bispo católico nessa época, né? Nessa época. E isso nós vemos repetir, vamos ver repetir, né, ao longo da história da igreja, até muitos séculos depois, né, essa preocupação não só com a condição espiritual, mas com as condições materiais que promovem as condições para que o povo possa preocupar com as coisas espirituais, né? Então, isso já, quer dizer, esse vislumbre a gente tem nesse capítulo com o Santo Agostinho já velho, né? Mas nunca esquecido, né, do seu rebanho, né? Isso é o pastor preocupado com as ovelhas, né? O que nós não temos mais, né? O que nós não temos mais no mundo, né? Principalmente na atualidade, né? Nós não temos mais pastores que se preocupam com as suas ovelhas, que se preocupam em orientar as suas ovelhas, que se preocupam em entender o mundo em que vivemos para que eles possam nos orientar contra esse mundo. Então, ainda com Santo Agostinho, e ainda muito depois de Santo Agostinho, nós vamos encontrar muita gente com essa preocupação, muitos pastores, né, pastoreando as ovelhas. Então, hoje nós somos ovelhas sem pastores, né? Mas nunca é demais contemplar essa beleza, né, de uma grande comunidade, né, sendo protegida pelo seu pastor. Mas a gente vê mais ainda um outro aspecto, né, de Santo Agostinho, como ele era consultado por todo mundo, né? E como as obras dele eram lidas, né? As pessoas liam as obras, né? Procuravam Santo Agostinho para entender as obras, né? Pediam a Santo Agostinho para escrever obras que pudesse alimentá-los espiritualmente, né? De todo lugar, né? De Roma, de Marseille, de todos os lugares, né? Ele estava na África, lembremos, ele estava na África, né? Longe desses lugares, né? E bispos, né? E seus próprios irmãos bispos consultando-o, né? Querendo saber a opinião dele, tá certo? Então, daí a gente tem uma ideia da posição central, né, desse homem no tempo que ele viveu, né? Tá certo? Então, quero agora ouvir as observações de vocês sobre a leitura de hoje, se existirem. Me fez lembrar algo que o senhor leu no texto que o senhor iniciou no sábado. Aquela questão de que da ordem intencional. Uhum. Talvez eu não saiba dizer com as palavras que o senhor disse, mas o senhor disse algo mais ou menos assim, que se nós não tivermos conhecimento da ordem intencional, não teremos como lutar a guerra espiritual, Uhum. porque esta guerra deverá ser lutada neste âmbito. Uhum. Então, quando na leitura de hoje fala sobre a preocupação de Santo Agostinho também com a questão temporal, me fez lembrar disso. Obviamente. Nós discutimos no sábado, né, o conceito de mundo, né? Como que o mundo pode ser nosso inimigo? Se quando Deus criou o mundo era bom, né? Ele considerou o mundo bom, né?
Então, no texto, o autor diz que, na verdade, o mundo que pode ser o mundo mau, né, é o que ele chama de o mundo que pertence à ordem intencional, né, a ordem das intenções humanas, né, em oposição ao mundo que ele chama da ordem entitativa, a ordem dos entes. Né. Então isso é muito interessante pelo seguinte, existe uma tendência, essa tendência sempre existiu, mas hoje mais ela foi agravada pela crise da igreja. Né? Eu vou tentar resumir, mas esse resumo é uma caricatura, né? Obviamente. Não pega todas as nuances. Né? Mas existe uma posição que nós podemos tomar e que muitos católicos efetivamente tomam, que é o seguinte: em vista da complexidade do mundo, da quantidade de problemas que nós enfrentamos, da crise da igreja, da falta de tempo que eu tenho para entender essas coisas, da quantidade de gente que fala na minha orelha, da quantidade de vídeo que eu tenho que assistir, de livro que eu tenho que ler, eu vou fazer o seguinte: eu não vou fazer nada disso. Eu vou só rezar. Eu vou só rezar, pedir a Deus. Eu vou só manter uma vida de piedade, entre aspas. É o que a pessoa é o que a pessoa acredita. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que tomaram essa posição. Olha aqui, sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber. Eu não quero mais entender. Eu quero só agora rezar. Vou rezar, pedir a Deus para que o mundo melhore, para que tudo corra bem. E se fecha. Né? Essa pessoa está abrindo mão, né, de uma parte essencial para que a gente possa, no âmbito particular e no âmbito geral, mesmo que esse geral seja muito pequeno, de um salutar entendimento da nossa situação. Então, nós não podemos abrir mão do entendimento do mundo como ele está, das várias correntes que lutam entre si, para nos escravizar, para nos dominar, não é? Para destruir a nossa religião. Não é? Então, digamos assim, esse caldo cultural, essa luta cultural que existe no mundo, ele não é a nossa luta principal. A guerra cultural não é a nossa luta, a nossa guerra principal. Tá certo? Mas ela é preciso que a gente a entenda, que a gente tome pelo menos um lado nessa guerra, para que nós preservemos a nossa fé. Não adianta se retirar do mundo, ficar só rezando, porque o mundo vai lá e pega a gente pelo pé. Nós temos que ter armas contra o mundo. Armas culturais contra o mundo para proteger a nossa fé. Isso é equivalente a Santo Agostinho não se preocupar com as invasões dos bárbaros ou dos pagãos na sua região e falar para o povo assim: olha, vamos então só para a igreja rezar. Não, nós temos que nos proteger. A guerra está aberta. Eles estão querendo nos destruir. Então nós precisamos guerrear. Né? E essa posição de fuga, eu consigo entender a posição dessas pessoas. Né? Mas nós não podemos
tomaram essa posição. Nós temos que guerrear a guerra que está na nossa frente. Não é? Nós temos que proteger, nos proteger, ovelha protegendo ovelha, obviamente, né? Contra esses lobos, né? Da melhor forma que a gente puder. Né? E é isso que Santo Agostinho fazia. Na época, ele procurava todos os poderes temporais contra esses invasores. Nós estamos no meio de invasores agora. Nós precisamos nos proteger. Rezar é importante? Claro que é. A piedade verdadeira, a piedade católica é importante? Claro que é. A graça é importante? Claro que é. Mas nós estamos nesse mundo. Nós não estamos no outro mundo. Nós estamos neste. Né? E precisamos lutar pela nossa fé e pela integridade da nossa Santa Madre Igreja com todos os meios. Né? Tá certo? Eu acho que é isso que você lembrou, né, Ana Paula? Que a gente discutiu. Enfim. Mas. Opa! Você estava falando sobre guerra aí, e uns fugindo e se omitindo, enquanto outros pelo menos tentam fazer alguma coisa por si próprio, pelas suas famílias, pelas pessoas que são próximas, né, conhecidas, que está ao alcance delas, né? A questão de guerra, eu já tive contatos, né, eu trabalhei para e com gente que já passou em situação de guerra, então eles falam que se as pessoas não se envolvem mesmo nesse esforço, né, elas acabam perdendo. Um deles era assim, pelo menos serve como metáfora, né? Um cliente meu que era de Kosovo, lá daquelas bagunças da Iugoslávia. Então eles falavam, as mulheres lá costurando as fardas, as roupas para os combatentes, transportando assim, disfarçadamente munição, suprimentos, né, para quem estava lá na região montanhosa. Né? Claro. E se fossem pegas, eram fuziladas na hora. Então, quer dizer, até mesmo essas mulheres eram corajosas, dando o apoio necessário contra os combatentes na frente lá, recebendo bombardeio da OTAN e outros combates lá em situações bem adversas, né? E cada qual precisa fazer a sua parte, né? Uns orientando seus filhos, que é muito importante, dando bom exemplo, mas para isso precisam ser instruídos também, né? Não adianta a pessoa, né, achar que vai poder fazer alguma coisa sem ter um preparo, porque não vai, né? Se eu não me engano, acho que baseado também nos ensinamentos de Santo Agostinho, o próprio Santo Tomás ele punha a guerra, né? Principalmente a guerra justa. Né? Ela tem uma defesa por uma causa justa, ela precisa, para se mover essa guerra, é preciso ter recursos. Como é que a pessoa vai mover uma guerra espiritual, pelo menos de resistência cultural, mesmo até para proteger o próprio patrimônio, a própria vida, a própria saúde, sem recursos? Vai fazer besteira, né? E o recurso é intelectual. O recurso é de conhecimento. Recurso de conhecimento, intelectual, espiritual, né? A pessoa precisa estar construída, ela precisa estar solidificada em cima de um alicerce de virtudes também, de recursos, né? Espirituais, intelectuais, muitas vezes patrimoniais para dar conta disso. Isso. Para driblar certas coisas, né? Uns ajudando aos outros. Eu não sei aqui, mas a fulana ali me deu uma ideia boa e eu tenho uma ideia que o outra pessoa ali não tem, mas ajuda ele. E faz esse círculo de ajuda mútua aí, porque como teve nessa guerra lá que esse meu cliente me relatou, se as pessoas não se ajudassem, elas seriam esmagadas, elas seriam destruídas. Não adianta ficar, né, eu e a minha guerra, eu na minha caverninha, eu na minha trincheirinha, no meu buraquinho lá de tentando me defender, não vai adiantar. As pessoas vão colaborar também umas com as outras, instruir umas às outras, edificar umas às outras, trocar figurinhas, né? Isso é muito importante, é um trabalho que o senhor faz aí, outras pessoas também fazem. Márcio, é nessa guerra que a gente está vivendo
Muitas vezes não é guerra para você pegar uma metralhadora. Não, não é. Entendeu? É uma guerra muito mais sofisticada. Sim, muito mais difícil. Porque pegar uma metralhadora e sair atirando, atirar é difícil, principalmente metralhadora, imagino. Mas o treinamento é muito mais simples do que um treinamento intelectual, mais profundo, Sim, mais. Né? Exatamente. Você põe 6 meses aí, você põe um soldado pronto para combater aí, pelo menos a base, né? Agora, ao passo que na nossa situação, isso aí demora anos, então a gente não consegue isso, né? Isso, e o inimigo ainda tem isso, ainda tem que descobrir o inimigo não tá fardado, não tem bandeirinha, né? Aliás, descobrir o inimigo é uma das coisas mais difíceis nessa guerra. Sim, tem muita gente que se disfarça, inclusive, de amigo. Ou você acha que está do lado, inclusive está do lado, está infiltrado no meio dos amigos. Né? E muitas vezes ele é sutil, muitas vezes ele é feito por formas de operações psicológicas. Né? Mas é isso. Então, esses relatos desse pessoal que sobreviveu a guerras assim, alguns já trabalharam comigo também, né? Tinha relatos assim de uma senhora que contou de um tio italiano dela que mesmo depois de terminar a Segunda Guerra e mesmo sendo bem sucedido, né, na época que ela me contou isso, nos anos 90, ele ainda carregava um pedaço de pão duro no bolso, que toda hora tirava e ficava apalpando ver se ele estava lá e dava uma ruidinha nele ainda. Mas assim, é preciso ter recurso justamente para não passar, ou seja, ter alguma coisa em estoque ali para justamente não ser soterrado, né, para essas guerras espirituais e culturais. Isso a gente tem que, né, fazer, solidificar, né, construir. Mas era isso. Caso o senhor tenha mais algo a dizer sobre isso, vai ser muito bom. Apenas o seguinte, quer dizer, quando a gente lê relatos de guerra, né, guerras materiais e militares, a gente acaba de ler, fala, ufa, ainda bem que eu não tive nessa guerra. Mas nós temos, a nossa guerra hoje é muito mais perigosa e muito mais intensa, tá certo? Do que as outras guerras militares, né? Porque por causa principalmente da multiplicidade de armas que se usa nessa guerra hoje, né? E por causa da multiplicidade dos inimigos que nós temos, né? Então, o que a gente pode lamentar, né, é que na antiguidade, no passado, digamos assim, a igreja sempre esteve consciente dessas guerras, dos seus inimigos, e sempre, de alguma forma, protegeu as suas ovelhas, o quanto ela podia, né? E hoje, certamente, se a gente olha o nível de guerra que nós estamos, a impressão que nos dá é que o clero, toda a estrutura clerical da igreja está completamente despreparada para o que nós estamos enfrentando no campo de batalha, né? E isso é de se lamentar, né? Mas não nos desanimemos, porque Deus não esqueceu da gente e nós temos capacidade intelectual de lutar essa guerra com a ajuda da graça de Deus, tá certo? É isso que nós temos que pensar, e para o qual nós temos que envidar todos os nossos esforços nesta direção, né? Não desanimar, estudar sempre, procurar entender as coisas de modo correto, né? Procurar ensinar os nossos próximos as coisas corretas, né? Sobretudo a nossa família, porque essa guerra é uma guerra de extermínio. Querem nos exterminar, né? E infelizmente, né, nós não temos os nossos pastores, né, cujo exemplo Santo Agostinho é talvez um dos maiores exemplos, né? Você veja, um grande intelectual, um grande místico, um homem que tinha uma vocação
monacal, não é? Desceu das suas experiências místicas, do seu pedestal de intelectual, não é? Saiu da sua vocação monacal para defender como pastor as suas ovelhas, né? Na batalha do dia a dia, na sua diocese. Né? Que beleza, né? Que beleza. Né? Que exemplo, né? De homem, de ser humano, de virilidade, né? Certo? Um grande guerreiro, né? Foi este homem. E usando a arma que ele tinha, que era o intelecto. Né? Pois é. Pois é. Não disparou um tiro. Uma grandíssima parte do clero, hoje, escolheu, como o senhor exemplificou aí, né? Que algumas pessoas fazem, de escolher, vamos só rezar. Né? E não observar o que está acontecendo no mundo. Enfim, nós não podemos desistir agora, né? Nós temos que continuar essa luta aí, porque a outra opção é muito terrível para nós, né? A opção só rezar, não, agora eu estou sem tempo, porque eu estou rezando muito, então eu estou sem tempo de me inteirar das coisas e tal. Ora, isso aí é uma atitude que, se todos tomarem, nós vamos ser destruídos. Não tem dúvida disso, não é? Porque Deus nos pede para rezar, sim. Mas Ele também está querendo que nós sejamos os seus atores nas causas segundas. Ele age no mundo também através de nós, não é? Então Ele quer que nós sejamos suas causas segundas. Nós temos que estar preparados para isso, para agir em nome dele no mundo. Né? E quanto mais habilidade e dom nós recebermos dele, mais responsabilidade nós temos para agir como causa segunda de Deus. É preciso muito considerar isso também, né? Então é fundamental que nós rezemos, que nós sejamos piedosos, que nós tenhamos as nossas devoções, tá certo? Mas que hajamos no mundo, não é? A fé e as obras, tá certo? Essa posição de retirada do mundo, quando ela é feita muito sem pensar, é uma espécie de protestantismo, né? Só a fé salva. As obras não são importantes, né? Não, as obras são importantíssimas, né? Porque são as obras que saem das nossas mãos, que podem refletir de alguma forma a vontade de Deus. Ele age através de nós, né? Se nós estivermos em estado de graça, cumprindo as nossas obrigações, ele vai agir por nós, com os nossos dons, né? E quem mais tiver, mais tem que ficar preocupado em usar, né? Essa é a regra, né? Que a igreja nos ensina. Então, mais alguma observação? Felipe está falando aqui. Estou entendendo direitinho, acho, a dimensão dessa guerra. Mas ela é tão complicada que não consigo organizar as minhas ideias para expô-los aqui entre nós, por exemplo. Não, mas ela é complicadíssima mesmo, Felipe. Leva muito tempo para a gente entender. E muito mais tempo para a gente começar a lutar contra elas. Não se aveste, não. É complicado mesmo. O aspecto mais desanimante
dessa guerra é que a gente leva tempo até para descobrir que ela existe. Porque uma guerra militar é só você olhar o tanto de tiro que sai de um lado e o tanto de tiro que sai do outro. Nessa guerra não dá, não. Porque se você não gastar muito tempo analisando, estudando, pensando, você nem o tiro você vai ouvir dessa guerra. Essa guerra é subreptícia, ela é uma guerra para roubar a sua alma, para roubar a sua inteligência. Inteligência é um negócio que quanto menos você tem, menos você sente falta dela. Então eles estão roubando a nossa inteligência, roubando o nosso intelecto, roubando a nossa vontade. Então, por isso que ela é tão sutil e tão difícil de perceber. Leva anos para você perceber que você está nessa guerra. Anos. Você está nessa guerra? Não. Você está perdendo essa guerra. Né? Você está do lado dos perdedores. Né? Anos e anos e anos. Por isso ela é tão difícil. Então, não desanime, não. É muito complicado mesmo. Então, mais alguma observação? Então, amanhã, se Deus quiser, nós partiremos aqui do ponto que a gente parou, na metade da página 473. Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.